Será que o Natal que conhecemos é exatamente verdadeiro? A palavra Natal significa nascimento. Mesmo que seja uma festa, é comemorado o nascimento de alguém, supostamente o de Jesus. Mas, na verdade, segundo a Bíblia, dia 25 de dezembro não é o nascimento dele. A Bíblia não revela a data, mas podemos ter certeza de que não foi em 25 de dezembro. Quando Jesus nasceu, havia pastores vivendo ao ar livre, cuidando de seus rebanhos à noite perto de Belém. A estação fria e chuvosa geralmente começava em outubro, e os pastores, em especial nas regiões frias das montanhas, como nas redondezas de Belém, colocavam suas ovelhas em abrigos para protegê-las à noite. O tempo mais frio, que às vezes era acompanhado de neve, ocorria em dezembro. Existe uma boa chance, embora não seja definitiva, que o nascimento de Jesus pode ter sido próximo ao final de setembro. Se Jesus realmente não nasceu no final do mês de dezembro, por que escolheram a data para comemorar o nascimento de Jesus? Para entendermos isso, precisamos voltar aos tempos de Noé. Em uma parte do livro de Gênesis é contada a vida de Noé. Quando ele começou a plantar vinhas, bebeu de sua plantação, se embriagou e foi visto nu pelos seus filhos. Cã, o filho que zombou de Noé, foi amaldiçoado pelo pai, enquanto os outros dois filhos, Sem e Jafé, que o cobriram durante o ocorrido, foram abençoados. Toda a geração de Cã foi amaldiçoada, e todos deixaram os caminhos de Deus. Cã casou-se com Semíramis. Tiveram um filho, Nimrod. Ele matou seu pai Cã e casou-se com sua mãe. Foi o fundador da Babilônia, Nínive e outras cidades pagãs. Tentou levantar a Torre de Babel e Deus o impediu. Nimrod introduziu o ocultismo e o sistema religioso pagão, que é usado até os nossos dias. Seu tio Sem o matou, pois ele estava se opondo muito contra Deus. Semíramis, sua mãe e esposa, espalhou a mentira de que ele não havia morrido, e sim que havia ido para o céu, pois ele se dizia Deus, o Deus Sol. Semíramis engravidou e dizia ser um presente dos deuses, que era a reencarnação de Nimrod. Mas, na verdade, era fruto de uma traição, pois seu marido e filho já estava morto. E nasceu Tamuz, no dia 25 de dezembro, Deus Sol dos egípcios, babilônicos, gregos, persas, romanos e hoje das SS, sociedades secretas. A Enciclopédia Britânica cita Semíramis como uma personagem histórica a quem se atribui a influência na fundação da Babilônia. É a primeira suma sacerdotisa de uma religião. Na Babilônia, originaram-se as abominações, prostituições, magias, sacrifícios humanos e idolatrias. Todas as falsas religiões e seitas do mundo tiveram sua origem na Babilônia, sob o comando de Nimrod, Semíramis e Tamuz. Quando Tamuz era moço e estava caçando nas matas, foi morto por algum animal, e seu corpo ficou por muito tempo em cima de um tronco de árvore apodrecido. Quando Semíramis encontrou seu filho morto há muito na floresta, ordenou que todas as mulheres chorassem e jejuassem por 40 dias. E no final desses dias, de acordo com a lenda babilônica, ela espalhou para o povo que Tamuz havia voltado para o céu. Porém, no tronco onde o corpo de Tamuz ficou, havia um galho de pinheiro, e este pinheiro foi tido como um símbolo do retorno de Tamuz. O símbolo desta religião foi a imagem da mãe com a criança nos braços, conhecido como o mistério da mãe com a criança. Quando os persas dominaram essa região, eles levaram todas as idolatrias para a Pérsia
inclusive os deuses Tammuz, Nimrod e Semiramis, que apenas mudaram de nome. O domínio, em seguida, passou para os gregos, e estes fizeram a mesma coisa, mudando apenas os nomes. Eles passaram a ser Zeus, Afrodite e Eros. Em seguida, os egípcios dominaram e mudaram os nomes também, passando a se chamar Osíris, Ísis e Horus. Já nos tempos de Jesus Cristo, o domínio era romano, e Roma mudou também os nomes. Passaram a se chamar apenas Vênus e Cupido, caindo a figura do pai. E no século IV d.C., o imperador Constantino, para agradar aos cristãos que eram em grande número em Roma, decidiu oficializar o cristianismo como religião oficial de Roma. E para agradar ainda mais a eles, pegou os nomes mais fortes dentro do cristianismo e passou a chamar os ídolos por nomes cristãos. Tammuz e Semiramis passaram a se chamar Menino Jesus e Virgem Maria. Assim, o Natal continuou a ser comemorado como sendo o nascimento do menino Jesus, mas na verdade, esse menino seria Tammuz, o deus pagão. Para os cristãos, esse momento memorável é quando a história do Natal começa. Como sabemos o que sabemos sobre o nascimento de Jesus? Na verdade, há duas fontes no Novo Testamento para a Natividade: o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Um não se refere ao outro, um pode até ignorar o que o outro escreveu e cada um conta coisas sobre o nascimento de Jesus. E o que tendemos a fazer é juntar as duas histórias para ter uma visão maior do que chamamos natividade. O Evangelho de Mateus introduz a estrela de Belém. E os sábios chamados magos, que trazem presentes ao bebê Jesus. Há um valor simbólico nesses presentes. O que fizeram foi levar coisas realmente preciosas para homenagear essa criança que nasceu modestamente. E há a mensagem de que devemos reconhecer que o nascimento não tem nada de modesto, porque foi um rei que apareceu. Esse é o primeiro exemplo de presente de Natal. Mas ninguém registrou quando isso realmente aconteceu. Ninguém sabe a data certa do nascimento de Jesus. E os primeiros cristãos não celebravam aniversários. Então, como Jesus acabou fazendo aniversário dia 25 de dezembro? Muito antes de Jesus nascer, os romanos celebravam muitas festas pagãs, particularmente em dezembro. E essas festas de fim de ano criaram o palco para as festas natalinas modernas. Uma das festas romanas era a Saturnália, que começava no dia 17 de dezembro e era uma série de festas que duravam de 3 a 5 dias. A segunda festa é o Ano Novo. Era uma festa de 5 dias e era muito divertida também. E entre a Saturnália e o Ano Novo, já havia a celebração de um deus romano no dia 25 de dezembro. Esse deus, Mitras, e mais um deus, Sol Invictus. O deus Sol Invicto eram ambos festejados em 25 de dezembro. Como a data caía perto do solstício de inverno, o mesmo evento cósmico celebrado pelas tribos do norte da Europa. Os romanos acendiam fogueiras rituais e velas para afastar a escuridão, a origem das modernas luzes natalinas. O solstício de inverno é o dia mais escuro do ano, e você percebe a escuridão na hora de se levantar e também antes do dia terminar. Você não vê a hora do sol voltar. Pagãos do mundo todo celebravam o dia mais escuro, e nas religiões romanas, o dia se tornou o principal do ano. Depois que o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma no século IV, os líderes preferiram absorver a tradição pagã a colocá-la fora da lei. Foi aí que a igreja decidiu celebrar o nascimento de Jesus e escolheu um dia perto do solstício de inverno, 25 de dezembro.
Existe uma razão para Jesus ser chamado de a luz do mundo, e é a associação do nascimento de Jesus com o solstício, que era celebrado por diversas outras religiões. Isso ajudou a colocar o nascimento de Jesus em 25 de dezembro. O assunto de Moore era o Papai Noel como o conhecemos hoje. Ele se inspirou em duas figuras lendárias do Velho Mundo. Uma era São Nicolau, um bispo do século IV, famoso por dar presentes e conhecido por deixar os presentes em meias. A outra era Sinterklaas, a versão holandesa de São Nicolau. Sinterklaas tinha se mesclado um pouco com Odin, o deus pagão das festas que voava pelos céus em um cavalo de 8 patas. Antes da metade do século XIX, Papai Noel vinha em várias formas. Ele vinha de barco, a cavalo ou em um trenó. E tudo isso foi codificado e reduzido na América, muito em Nova York. As duas lendas do Velho Mundo eram ricas em detalhes, muitos dos quais Moore decidiu deixar de fora. Um dos omitidos foi uma figura com cara de diabo, companheiro de São Nicolau, e que podia trazer um chicote para castigar crianças desobedientes. Ou pior. No norte da Europa havia uma espécie de figura diabólica que acompanhava São Nicolau. Tinha chifres, uma longa língua vermelha, era coberto de pelos, tinha rabo e casco. E ele entrava logo depois de São Nicolau. E uma cena em especial mostra 2 menininhos encolhidos de medo, porque na porta estava a figura diabólica de Krampus. O Papai Noel de Clement Clarke, ele ainda não era a figura totalmente formada que conhecemos hoje. O Papai Noel dele não tinha oficina no Polo Norte, nem duendes, nem cartas das crianças, nem a listas de bons e maus. De onde vieram esses detalhes? Vamos dar o crédito a outro nova-iorquino, o ilustrador Thomas Nast. Ele pegou o Noel de Clement e produziu a versão definitiva para as gerações futuras. Ele transformou o bom velhinho de Clement em alguém maior e mais imponente. E ele se tornou seu avô. Deu a ele uma espessa e longa barba branca, que era a imagem de uma pessoa rica no mundo vitoriano. Ele usava um casaco vermelho com adornos brancos, botas pretas, um cinto de fivela e um cachimbo. A imagem de Ness de Papai Noel se tornou indelével e a cada Natal ficou mais rica em detalhes. Nast fez isso ano após ano. Ele criou muitas coisas que associamos a Papai Noel. A lista de bons e maus, a casa no Polo Norte, e isso se tornou a imagem de Papai Noel. Uma razão pela qual os americanos adoraram o Papai Noel de Nast Clement é que ele celebrava a infância. Meus irmãos, neste mês de dezembro, mais precisamente no dia 25, praticamente o mundo inteiro e muitos cristãos, evangélicos, católicos, comemoram o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Bom, para começo de conversa, Jesus não nasceu em dezembro. Isso aí não tem nada a ver com o nascimento de Jesus Cristo. O mês de dezembro é um mês em que há um rigoroso inverno em Israel, faz muito frio e até neva. A Bíblia diz que no tempo do nascimento do Senhor Jesus, os pastores estavam no campo pastoreando. Como poderiam pastorear no inverno? Escuta aí. Em Lucas, no capítulo 2, versos 8 e 11. Olha só o que diz. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Agora no verso 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Viram? Não tem nada a ver com dezembro, né? Jesus nasceu na primavera judaica, provavelmente no mês de março.
O dia 25 de dezembro, ao longo das épocas, isto acabou se tornando uma data comercial para o aquecimento do comércio, como a gente vê por aí. É uma data de compras, vendas, glutonarias e bebedices e fechamento do ano comercial. Em muitos lares, neste dia, comemora-se muitas coisas, menos o nascimento de Jesus, porque este é o nome que muita gente não quer lembrar, pois os chamará ao endireitamento de seus caminhos. Neste dia é comemorado o nascimento do deus Tammuz, o deus Sol. Estudiosos dizem que o famoso sinal da cruz está relacionado ao T de Tammuz. O dia 25 é uma data fixada pelo imperador Constantino, que, por política, fingiu-se de cristão, vendo que a quantidade de cristãos convertidos tinha aumentado de forma incontrolável e, para não perder o poder do Império Romano, buscou conquistar este povo. Declarou ter tido um sonho aonde Deus dizia para ele: "Com este sinal vencerás a batalha", que era o sinal da cruz. Conclamou os cristãos para a batalha e venceram. E a partir daí, declara-se que o cristianismo é religião oficial do império. Por um lado, foi até bom para os cristãos, pois deixaram de serem queimados vivos em praças, nos postes públicos, e perseguidos e mortos nas arenas, e serem jogados aos leões para serem comidos vivos. Pois é, se vocês não sabiam, fiquem sabendo. Os cristãos eram queimados vivos nos postes para servir de iluminação nas ruas em Roma. Na Roma antiga, O imperador Constantino foi quem fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano em 313 d.C. e instituiu o dia 25 de dezembro do ano de 320 como sendo a data oficial do nascimento de Jesus, para se ajustar também com os ritos pagãos, como o dia do deus Tammuz, ou deus Sol, o rito da Saturnália, o deus Saturno, e posteriormente com os ritos nórdicos, de Yule, cujos festejos natalinos estão relacionados à figura do bode, ou bode de Yule, ou bode do Natal, o Natal pagão nórdico. Esta última celebração foi originada no norte da Europa e abrange todo o solstício de inverno, período de dias curtos e de noites longas e frias, aonde as trevas prevalecem sobre a luz, gerando um misticismo e que culmina com o nascimento do Filho da Promessa, o Deus Sol dos nórdicos. No dia 21 de dezembro, é que muitos fazem referência ao nascimento do anticristo, aonde as famílias traziam uma árvore de pinheiro verde para dentro de casa, para que os espíritos da natureza tivessem um lugar confortável para permanecer durante o inverno frio. Vejam aí vocês, Na época, presentes eram colocados aos pés da árvore para as divindades, e isto resultou na moderna troca de presentes da atual festa natalina. Muitos desses costumes pagãos acabaram sendo absorvidos pela Igreja Católica, quando o catolicismo tentava se estabelecer na Europa, para absorver o culto sagrado do solstício de inverno dos celtas, e saxões, com a intenção de substituir o paganismo destas seitas. Essa cerimônia em questão acabou se incorporando com a celebração do Natal, que é como nós o conhecemos hoje. Exemplo disto são o uso de nozes, castanhas, pinhas, árvores de pinheiros, com enfeites de velas coloridas, sinos, caldeirão, taça com vinho, estrela de 5 pontas no alto do pinheiro,
o azevinho, né? Que é uma planta de folhas lustrosas, né? E bagas vermelhas, né? Caroços vermelhos, usada para fazer guirlandas natalinas, sendo que no rito todos invocam espíritos da luz, né? Espíritos da floresta e o nascimento do Deus Sol. Vocês podem até imaginar que espíritos da luz são esses, né? E o que foi que aconteceu? Introdução de ritos pagãos dentro da igreja cristã. E como foi introduzido esses costumes pagãos? Este culto de deuses pagãos, o culto do deus Tamuz, no seio da igreja? Como foi? De várias formas. Um exemplo disto é a árvore de Natal, que é um poste ídolo ao deus Tamuz. É uma idolatria. As famílias se reuniam para trocar presentes como se faz no dia de Natal, e comiam e se alegravam no aspecto social do culto ao deus Tamuz. Mas, no aspecto espiritual, cada família tinha que sacrificar o seu filho primogênito à divindade. E as cabeças, os crânios dos bebês, eram colocadas penduradas como bolas, como enfeites nas árvores de pinheiro. Ok, amados? Papai Noel simboliza o próprio diabo. É uma personalidade satânica, disfarçada de o bom velhinho. Não existe. Cultuado durante eras. É uma manobra das trevas para afastar o seu verdadeiro pensamento do que deve ser adorado, a pessoa de Jesus Cristo. Meus amados, vou encerrar então proclamando o Evangelho do Apóstolo João, no seu capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, meus irmãos? Então, fiquem todos na paz, e que o Senhor Jesus os abençoe imensamente.